O desafio de qualquer diretor que queira fazer um filme baseado em fatos reais e ainda por cima que trate da história de uma figura histórica, seja ela da política, seja ela do esporte, seja ela das artes, é conseguir trabalhar a vida de um ser humano que, é claro, é falho, é complexo, tem as suas ambiguidades. E tudo bem, exaltando as suas virtudes um pouquinho mais, mas não caindo naquele tipo de biografia chapa branca, sabe? Que faz uma hagiografia do protagonista como se ele fosse o santo, infalível e um exemplo de honra e também de... enfim. E esse é meio que um problema de 10 segundos para vencer, que é o filme baseado na vida do Eder Joffre. O Eder Joffre, para quem não sabe, é um boxeador brasileiro que foi talvez o grande boxeador da história do boxe brasileiro. O filme pelo menos diz ali no final que ele é considerado pelos especialistas um dos 10 maiores boxeadores da história do boxe mundial, que normalmente é dominado por americanos, mexicanos, porto-riquenhos. E o que esse filme tenta fazer é mais ou menos aquilo que o Bingo Rei das Manhãs fez com o roteiro do Luiz Bolognese no ano passado, que é construir uma trajetória épica baseada na vida do Eder Joffre, pontuando muito bem os plot twists, as viradas de roteiro e cada etapa, cada ato da narrativa, do arco dramático do protagonista. Então é uma história típica, clássica, de rags to riches, né? Aquelas histórias em que um personagem pobre acaba atingindo a fama e o arco que ele atravessa é um arco de luta, ascensão, queda e redenção. Só que ao contrário do Bingo e de outros bons filmes que fazem esse arco, é que esse filme aqui, ele tem uma necessidade de ficar usando os diálogos para contar tudo pra gente, né? A gente descobre a motivação do protagonista, as motivações dos personagens coadjuvantes, os problemas da narrativa, através de diálogos. E mesmo aqueles que a gente descobriu através das cenas, vendo as coisas ao invés de ouvindo, o filme vai lá e reforça através das falas. E tem falas realmente que são constrangedoras, eu vou citar algumas aqui. Filho, você sabe qual é o seu problema? Você é o seu próprio adversário. Filho, amanhã nós temos a luta que vale o título mundial. Se você perder, nós vamos pra lona. E o filme é tão previsível, é tão fácil perceber as batidas, pra onde ele tá indo, quais são as intenções do roteiro, que tem momentos e frases também, ou situações, que a gente consegue já ler, prever, antecipar o que vai acontecer depois. Por exemplo, tem um tio do protagonista, que é aquela figura também arquetípica do modelo do cara que poderia ter dado certo e não deu, que também era boxeador, só que se entregou ao alcoolismo e acabou não dando certo, que tá prestes a participar de uma luta importante ainda na infância do protagonista, e ele sai de manhã pra comprar pão, e aí o menino fica preocupado e ele olha pra trás pro menino e fala: calma, Edinho, eu só tô indo comprar pão e já volto. E o filme é tão previsível que dentro da lógica, né, de repetição de velhos clichês, de velhos arcos e de velhas problematizações de narrativa, de drama, a gente já sabe que quando ele fala calma, tá tudo bem, não tá nada bem e aquilo vai dar errado. Em outro momento, o pai do protagonista, vivido pelo Osmar Prado, promete pra ele, ainda na infância também, que filho, se nós ganharmos a luta amanhã, eu te dou esse carrinho. E a gente sabe naquela promessa que a luta vai ser perdida. O filme tem um diferencial, tem algo que mantém a nossa atenção, então não é um desastre de filme, que é o elenco. Então é claro que o Daniel de Oliveira é um ator multifacetado, é um ator que tem ferramentas, é um ator que consegue conquistar a gente através do seu carisma, mas também transitar por esses altos e baixos, por essas ondulações do protagonista de uma maneira muito natural, muito fluida, que é algo que o roteiro não faz. O Osmar Prado, ele também é um ator muito competente, mas ele acaba ultrapassando às vezes o limite do overacting, né? Ele acaba sendo exagerado demais, e grito demais, e sargentão demais, e acaba incomodando um pouquinho. Narrativamente, esteticamente, o filme é quase tão desinteressante quanto o seu roteiro é. Então se a gente pegar a série que se tornou referência de filmar boxe, que é Rocky, e também, claro, o Touro Indomável, do Scorsese, esse filme aqui empalidece, e não é nem empalidecer, claro, porque a comparação
produção é muito alta. Não, é porque ele filma as lutas de boxe de uma maneira burocrática. Então, primeiro, ele filma sempre de fora do ringue, então a gente não tem um envolvimento ali com aqueles personagens, como acontecia no Creed, por exemplo, em que o diretor decidia fazer planos sequências ou planos mais longos, com a câmera muito próxima, na mão ali dos protagonistas, para que a gente pudesse sentir o calor, sentir a vibração da luta. A câmera que é chacoalhada e às vezes se aproxima assim dos personagens, mas com essa maneira frenética de filmar, a gente acaba não conseguindo se concentrar no que é mais importante, que é a expressão deles, que são os homens que estão ali naquela luta, e aí fica muito, né, a gente vê braço, vê peito, vê lona, vê cordas, e fica caótico, então é desinteressante. E é uma pena, porque o diretor, ele tem algumas sacadas que são interessantes do ponto de vista visual, mas elas são tão esparsas, né, são tão raras, que a gente acaba ficando com a sensação do todo. Então, por exemplo, no momento que o protagonista conhece a mulher que vai se tornar sua esposa, numa festa, ele avista ela de longe, ela tá com uma bexiga azul na frente, e aí ao invés da gente ter um diálogo expositivo, que é o que o filme faz normalmente, para entender como que ele conquistou aquela mulher, ou como que ele se aproximou dela, como ele a abordou, o diretor decide fazer sem nenhuma palavra, sem nenhum diálogo. Então o protagonista pega também uma bexiga azul, ele se aproxima dela, simulando, né, imitando o que ela tá fazendo, ele solta a bexiga revelando o rosto dele, e ela demora um pouquinho. Quando ela solta a bexiga também, a gente já sabe que uma cumplicidade foi criada ali, e é uma cena muito funcional, assim como no momento em que um personagem é espancado e ao invés de mostrar o sangue, o diretor, claro, junto com o montador, cortam pra panela em que a mãe do protagonista está fazendo molho de tomate. Então, é óbvio, é original? Nem um pouco, isso já foi feito muitas vezes? Já. Mas é uma estratégia, um raccord, uma elipse que funciona muito bem por ligar as duas cenas separadas pelo tempo de uma maneira visual que faça sentido lógico e que evite mostrar o sangue, que talvez seja algo que ele não queria ali, e também usar diálogo expositivo. Além de ser óbvio, além de telegrafar todas as suas viradas, de ter esses diálogos expositivos todos, eu só citei alguns aqui para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar muito repetitivo, o filme ainda tem aquela sensação de se prolongar demais no final. Então a impressão que dá é que a narrativa acabou, os problemas foram resolvidos e a gente ainda tem, né, meia hora de filme pela frente, e isso não tem a ver com duração, mas tem a ver com estrutura ou com a maneira que o filme trabalha, uma estrutura clássica, e que aqui acaba sendo meio desconjuntada, meio óbvia, meio previsível. O filme estreia agora dia 27 de setembro, você vai ver o filme? Se você está assistindo numa época que o filme já lançou, ou você já conseguiu assistir o filme de outra maneira, vem aqui me dizer o que você achou do filme, você concorda com as minhas críticas, concorda com os pontos que eu coloquei aqui? Não se esquece, claro, se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e é isso.